Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues e sou da disciplina de Organização, Processos e Tomada de Decisão. Eu sou mulher, sou branca, olhos claros, cabelos grisalhos, estou usando uma blusa branca com detalhes verdes, uma calça preta, um sapato mocassim verde. Aqui atrás de mim tem uma parede branca com as letras EAD, de Educação à Distância, e escrito Mudando Realidades. E aqui à nossa direita tem a nossa intérprete de Libras. Essa disciplina é a disciplina de Organização, Processo e Tomada de Decisão do curso de Gestão Pública. E hoje é a nossa terceira unidade, nós vamos falar sobre gestão de processos, tá certo? Então vem comigo. Aqui a gente vai apresentar para vocês hoje os objetivos da nossa unidade. O objetivo é que ao final dessa unidade você consiga reproduzir os conceitos de gestão de processos, utilizando as noções preliminares sobre processo decisório e classificar alguns tipos, estilos e níveis de processos para tomada de decisão. Ok? Vamos em frente. Então, o que é gestão de processos? Gestão de processos, ou gerenciamento de processos, como entendemos, a forma, o meio pela qual uma instituição vai administrar suas ações para atender às necessidades do cidadão. Lembrando que nós estamos falando de gestão pública, né? Então, que processos que essa instituição vai fazer, deve ter para poder atender às necessidades dos cidadãos, né? Que decisões seriam essas? Para que servem? Como fazê-las, né? É isso que a gente vai ver. Bem, nós vamos ver agora as noções preliminares sobre processo decisório. O que é isso? Como que a gente vai tomar uma decisão, né? Para isso, a gente precisa planejar. Planejar para decidir. O que seria esse planejamento? Nós vamos definir o que fazer, né? O que precisa ser feito, quem vai fazer, quando será feito, quanto custa ou quanto de energia nós vamos desperdiçar, por que devemos fazer, onde e, finalmente, como. Essa ferramenta a gente chama de 4Q 1POC, né? 4Q 1POC, porque a gente está levando em conta as iniciais, tá? Inicial de o que fazer, né? Qual o projeto, qual a atividade eu estou me dedicando e que eu preciso depender alguma atividade para resolver, né? O que vai ser feito? Quem? Quem é quando a gente vai definir quais são as pessoas responsáveis por aquela atividade, né? Se é uma pessoa, se é uma equipe, se é um setor, se é um departamento. Então, quem são as pessoas responsáveis, né? Ou quem é o líder que vai desenvolver essa atividade? Então, o que mais? Quando? Quando que essa atividade vai ser feita? Por exemplo, imagina que a gente está programando um evento, uma palestra, ou um congresso, qualquer evento assim que envolva, mobilize bastante pessoas, né? A gente precisa definir quando que esse evento vai ser feito. Quanto seria realmente, o quanto custa, né? Qual o valor que vai ser depreendido, o que vai ser necessário de investimento financeiro mesmo para que a atividade possa acontecer. Depois, por quê, né? Qual o objetivo, quais as pessoas que a gente pretende alcançar, quem nós vamos beneficiar com esses eventos, né? Onde ele vai acontecer e como, né?
Como que vai acontecer? Vai ser um evento presencial? Vai ser gravado? Vai ser ao público, aberto? Vai ser fechado? Né? Então, são decisões que a gente precisa pensar em todas as variáveis para a gente poder elaborar um plano, né? Um plano de ação. E a ferramenta básica, assim, que a gente mais indica, utiliza, é pensando nessas 4 letrinhas, o 4Q, um POC, né? Que são naturalmente aquelas perguntas que acontecem quando você está contando uma história, né? Imagina que você está se deslocando numa avenida bem movimentada e vê um acidente, né? E aí você fica curioso com aquele fato e vai contar para as pessoas. Naturalmente as pessoas vão dizer: o quê? O que que aconteceu? Onde foi, né? Como foi? Mas por quê? Percebe? São as indagações, são aquelas palavras-chave que vão cobrir todas as dúvidas, que vão fazer com que a gente lembre de todo o contexto, de tudo que precisa ser preparado para que a gente possa promover, né, uma ação, um projeto, um evento, cobrindo todas as possibilidades, né, envolvendo as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, esse planejamento, né? Analisar todas as variáveis que podem acontecer. É o que a gente chama de plano de ação, plano das coisas que a gente precisa fazer para desenvolver aquela ação, tá certo? Bem, Simon, que é um autor, né, no livro de Preve, ele afirma que a decisão é um processo de análise e de escolha entre várias alternativas disponíveis, né, no curso de ação que uma pessoa deverá seguir. Então, para eu começar a falar em processo decisório, além de fazer esse plano, tomar essa decisão do que vai ser feito, eu também preciso analisar todas as possibilidades e escolher que alternativas estão disponíveis, né? Então, se você, novamente, está trabalhando para desenvolver um evento, então vão aparecer várias oportunidades de acontecimentos durante o evento, vão acontecer várias propostas das pessoas que estão te ajudando naquela promoção daquela atividade. Então, cada fato, cada elemento que acontecer também precisa ser analisado e se caso necessário for muito complexo, a gente abre novamente um outro plano de ação para aquele outro evento, né? Então, muitas vezes, um projeto, quando ele é muito grande, a gente precisa ter vários planos, né? Subplanos, planos dentro do plano. E a gente vai analisando passo a passo cada atividade que será desenvolvida ao longo daquele grande evento, né? Então, não basta só fazer o plano de ação, a gente precisa muitas vezes observar as alternativas e tomar decisões que sejam mais favoráveis para aquilo que a gente está desenvolvendo, tá certo? Vamos em frente. Bem, dentro do processo decisório existem várias etapas que a gente precisa cobrir também, né? Então, imagina uma situação complicada, você tem ali um problema. Bem, a gente fala problema, mas também pode ser uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de negócio, uma coisa nova que a gente precisa aproveitar a oportunidade, né? Então, a gente às vezes fala problema, mas às vezes a gente fala também oportunidade. Então, esse problema, ele precisa ser olhado, né? Ele precisa ser analisado. E aí a gente vai buscar entender esse problema, que é quando a gente faz um diagnóstico.
é quando a gente procura entender aquela situação. Fazendo um paralelo aqui, vamos imaginar que nós estamos com algum problema de saúde e vamos ao médico, né? Só que a gente só sabe descrever os sintomas, a gente muitas vezes não entende o que a gente tem. Qual problema eu estou sentindo, né? Então, quando eu chego com o médico, eu vou falar os sintomas, né? Se eu sinto dor, aonde que dói e tal, o médico vai ouvir minha história, mas também ele vai solicitar alguns exames, né? Para observar nossas taxinhas e ver o que pode estar acontecendo. Então, todas as variáveis, tudo que está acontecendo vai ser observado para se ter um diagnóstico. Quando chega um problema com a gente, tem que ser assim também. A gente precisa observar esse problema a fundo, analisar o que está acontecendo, né? Cobrir todas as possibilidades até a gente ter um entendimento profundo daquilo que está acontecendo ou daquela oportunidade que apareceu. E é isso a gente chama de diagnóstico mesmo, tá? Buscar entender a situação e ver o que vai ser feito. Aí nós passamos para o próximo passo, que são as alternativas, né? A gente observa as alternativas, né? A gente concebe, né? Concepção de alternativa é o que? A gente cria mesmo. Através de processo criativo, a gente trabalha essas alternativas e vai processando elas, vendo o que a gente pode fazer, quais as possibilidades que a gente tem para resolver o problema, né? Geralmente, as alternativas, elas têm prós e contras, né? São decisões futuras que a gente vai ter que tomar, mas a gente precisa analisar todas as possibilidades, né? Imagina, por exemplo, que você vai comprar um veículo. Então, você vai olhar, esse carro é muito bonito, mas ele custa mais caro. Esse outro, ele é mais barato, mas ele não corre tanto. Então, você tem que ir observando o que você quer mais, ou o que vai te ajudar mais, né? Se eu quero potência, se eu quero economia de combustível. Então, a gente vai analisando todas as possibilidades antes de decidir, por exemplo, qual é o veículo que pretende adquirir, tá certo? Da mesma forma, quando a gente tem as nossas alternativas, a gente precisa observar bem e ir concebendo todas as possibilidades, né? Descrever tudo o que vai acontecer ou que há de acontecer se eu escolher uma ou outra alternativa. Depois que eu já concebi todas as alternativas, a gente passa para decisões, né? A gente vai tomar uma decisão, que nada mais é do que uma escolha. Eu vou escolher qual é a alternativa melhor. É um julgamento mesmo, né? Eu faço uma avaliação nas alternativas e vou escolher qual delas eu considero mais vantajosa, né? Igualzinho a gente estava falando ainda agora da questão da compra do veículo, né? Eu quero um que corra mais ou um que seja mais barato, um que seja mais bonito ou um que seja mais econômico, né? Porque tudo é assim, às vezes não consegue um que atenda todas as alternativas, né? Que a gente imagina, que a gente concebeu. Mas pode ser que a gente possa adquirir aquele que tem mais atributos, né? Então, você pode escolher aquela alternativa que seja mais vantajosa para a tomada de decisão. O importante é que antes disso você analisou, né? Analisou e finalmente vai partir para a tomada de decisão. E finalmente é a etapa de avaliação. Essa etapa, na verdade, ela tem sempre que estar acontecendo, né? O tempo todo o gestor precisa estar avaliando se realmente aquela foi a melhor escolha, né? Se é aquilo mesmo que
pode, deve ser feito, ou se vamos começar novamente a fazer todo o processo, né? Porque é um ciclo, né? O processo decisório é um ciclo. Às vezes, na mesma situação, ela se repete num outro momento, pode ser que a gente encontre outras alternativas que não haviam antes, né? E agora a gente já pode ter novas opções para decidir. Por isso que é importante também estar sempre fazendo um bom diagnóstico e avalia, né, para ver se está atendendo. No final, se for preciso, começa tudo novamente, tá certo? Pois bem, vamos em frente. Bem, existem outros tipos de decisão. Às vezes, é uma decisão que já está programada, é algo que você já sabe que existe ou que de tempos em tempos é necessário fazer, né? Por exemplo, uma votação, uma escolha, né, que pode ser feita dentro de um determinado momento que você vai decidir sim ou não, né? É uma decisão que já está programada e os envolvidos, as partes envolvidas vão apenas votar se sim ou se não. Existem outros momentos em que essas decisões elas não são programadas. Podem vir a acontecer situações em que elas não estavam previstas, né? Situações novas, situações que ocorreram por alguma mudança fora do nosso controle, por exemplo, uma mudança climática, uma nova legislação, algo que está fora do controle da organização, mas que, de certa forma, afeta o que está acontecendo dentro da organização. Então, são decisões que não estão programadas. E essas decisões também vão precisar de todo aquele processo da gente analisar a situação, né? Buscar ter um diagnóstico, criar todas as alternativas possíveis, né? Fazer uma decisão e verificar se aquela decisão realmente foi a melhor a ser tomada, né? Então, quando a situação já está programada, tudo bem, ótimo, porque a gente só precisa preparar o ambiente e comunicar as pessoas. Mas, às vezes, elas não estão programadas, né? Então, elas precisam de um pouco mais de tempo para se pensar nas alternativas antes de tomar a decisão. E há casos ainda mais complicados que não há precedentes. Então, é o que a gente chama de estudos de caso, né? São casos inéditos, situações que possam estar acontecendo ou ocorrer pela primeira vez, né? E às vezes aquela organização ela nunca passou por algo daquele tipo e nem as outras organizações por perto também nunca passaram. Então, aquela situação novamente precisa ser analisada, de preferência por pessoas especialistas na área, né? Peritos, pessoas que possam ter algum know-how, né? Às vezes a gente precisa até, dependendo do caso, chamar alguém de fora para nos ajudar a superar essas situações que muitas vezes elas são inéditas, né? Então, a gente realmente nunca passou por isso e às vezes até espera que não passe de novo, mas a gente precisa tomar uma decisão, né? E aí que está o papel importante do gestor. Ele não precisa tomar essas decisões sozinho, ele pode chamar a sua equipe, seus colaboradores, seus colegas, seus pares, seus superiores e trabalhar essas ferramentas para que se possam buscar as melhores soluções, né? Muitas vezes são situações que não estão previstas, mas isso não quer dizer que acabou, pronto, perdeu, não tem solução. Não, não é. Não é isso. A gente precisa, na medida do possível, a gente prevê a situação e toma medidas, né, preventivas, medidas que evitem que aqueles
problemas possam vir a acontecer, mas caso aconteçam e a gente não estava, digamos assim, preparado por ser uma situação tão inédita, a gente pode também tomar ações que sejam corretivas, né? Ações que possam ir minorando o problema, amenizando a situação, até que a gente encontre uma solução que possa dizer assim, não, esse problema é muito complexo, ou então a gente diga, não, na outra vez que passamos por essa situação, agimos assim e conseguimos resolver dessa forma. Mas, infelizmente, acontecem situações que a gente não previa, né? Acidentes, não digo acidentes por falta de manutenção, não é isso. São, como eu disse, questões inéditas, né? Eventos, cataclismas, situações fora do nosso controle operacional. Então, a gente precisa também ter maturidade para administrar essas situações. E é por isso que a gente chama de estudo de caso, certo? Então, esses são os 3 tipos, né, estilos de tomada de decisão. E os níveis também são muito importantes, né? Porque existem níveis de funcionamento nas organizações, que é o que a gente chama essa pirâmide de nível organizacional, né? Simboliza o nível de operação das pessoas da organização, até onde elas estão aptas a trabalhar, a resolver e a tomar as decisões, né? Então, dependendo do nível que a pessoa ocupa na organização, ela também tem um tipo de decisão que ela pode tomar. O que seria isso, professora? A gente costuma dizer que na base da pirâmide é um nível operacional. O que é o nível operacional? É aquela em que as pessoas se dirigem, né? Trabalham diretamente com o cidadão, com o cliente, com o usuário, né? Com a pessoa que está solicitando o serviço, o benefício. Então, esse é o operacional. Se fosse numa indústria, seriam os vendedores, as pessoas que trabalham na linha de frente, que estão atendendo os pedidos, né? E nas organizações públicas são aquelas pessoas que estão lidando diretamente com o cidadão. No caso de uma instituição de ensino, são as pessoas que trabalham diretamente com os nossos alunos, né? Os professores, o pessoal que atende a secretaria, né? Então, cada vez que a gente envolve um trabalho diretamente ligado ao cidadão, né? Ao cliente, ao consumidor, a gente fala que é uma decisão operacional. São coisas comuns do dia a dia, né? Eu vou aplicar uma prova ou um trabalho, né? Nós vamos fazer a aula de dia ou de noite, presencial ou gravada. São decisões mais simples, né, de serem tomadas. No nível intermediário, eu diria que seriam mais as questões ligadas à decisão tática, né? É aquele nível que não é mais operacional, mas também não toma altas decisões. O nível intermediário, no caso de uma empresa privada, seriam os gerentes, né? Gerente de vendas, gerentes administrativos. Eles tomam decisões táticas, eles não lidam diretamente com o cliente final, né? Nem com o cidadão, mas eles são gestores, são diretores daquelas pessoas que lidam com o cliente / cidadão, tá? Então, no caso de uma instituição de ensino, seria supervisão, né? Direção de ensino, que
Eles lidam também, lógico, com os alunos, mas o trabalho é mais voltado mesmo com o corpo docente, com as pessoas que estão ali, com os professores, né, com o pessoal que está atuando mais diretamente com os alunos, né? Os coordenadores de curso. Então, são pessoas que atuam na organização, são importantes, pensam em tudo, planejam, mas elas não necessariamente estão na linha de frente, né? E, finalmente, e não menos importante, claro, é o pessoal que trabalha no tipo de decisão estratégica, que é na alta gestão, né, do nível organizacional. É o pessoal que pensa estrategicamente assim, no futuro, né, em como as coisas serão daqui a 4, 5 anos, né, em como que a organização vai trabalhar para que ela atinja aqueles objetivos, né? Então, seriam os gestores dos gestores, né? O pessoal da alta administração. Se fosse uma organização privada, diríamos que seriam os acionistas, né? Os grandes sócios, o pessoal que trabalha pensando nas ações, nas aplicações financeiras da organização. E como a gente está dando um exemplo dentro da educação, né? No caso da nossa instituição, seriam, por exemplo, as diretorias, né? O pessoal, por exemplo, lá da reitoria, que está pensando no futuro da instituição como um todo, em todas as unidades, na capital, no interior, né? Nas instituições, nos polos de ensino, em todo o sistema do IFRO como um todo, né? Então, seria o pessoal da reitoria, o reitor, os pró-reitores, que é o pessoal que já pensa projetando, né, como que vai ser daqui a 5 anos, pensando no nosso planejamento estratégico, como vamos fazer, onde queremos chegar, que também é muito importante, tá certo? Então, as decisões também variam. Se você está no dia a dia, as decisões são mais simples. Se você está ali no nível intermediário, as decisões também são intermediárias, né? E se você está lá no estratégico, as decisões também são estratégicas. Elas são pensadas no longo prazo, né? Algo que precisa ser feito hoje para a gente chegar aonde a gente quer chegar daqui a alguns anos, né? Para que a instituição consiga se manter, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, né? Sustentar as nossas organizações num longo prazo. Por isso que é tão importante o processo decisório dentro das organizações, mas todos eles seguem esse passo a passo, essa análise, esse estudo, para se ter um diagnóstico, para se criar as alternativas, até a gente de fato tomar a decisão e continuar sempre avaliando, tá certo? Essas são as nossas referências. Qualquer dúvida, procurem a gente, né, no AVA, procura o tutor do seu polo e bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.